Olá, pessoal. Então, continuando nossa aula de SQL avançado, vamos agora conhecer o conceito de Stored Procedure. Então, o que é uma Stored Procedure? É um procedimento ou uma sequência de comandos SQL que podem ser engatilhados ou executados a partir da chamada do nome do procedimento. Funciona parecido com os métodos da programação orientada a objetos, tá? Então, esse é o esqueleto, né, ou é a sintaxe base de criação de uma stored procedure. Então, create procedure, todo procedimento, toda procedure tem que ter um nome e pode ter uma sequência de parâmetros, né, sejam de entrada, de saída ou de entrada e saída. Tá? Todo parâmetro de entrada e todo parâmetro de entrada e saída precisam ter um valor inicial, né, para, para ativar, que pode ser utilizado, digamos assim, né, dentro do procedimento, nessa sequência de comandos. Né, e delimita-se o início e o fim do procedimento. Só que detalhe, é importante ressaltar que dentro do corpo do procedimento, entre o begin e o end do procedimento, pode-se ter uma sequência de passos, uma sequência de comandos, quantos comandos forem necessários. Né? E a separação entre um comando e outro é o ponto e vírgula. Então, como identificar qual operador utilizar para indicar o fim do procedimento? Então, existe a necessidade de mudar temporariamente o delimitador, o indicador de fim de comando, né? SQL. Então, nós podemos utilizar o delimiter, que é uma expressão, uma palavra reservada, para alterar, né, o ponto e vírgula e escolher algum outro delimitador de fim de comando, já que o ponto e vírgula vai ser utilizado, né, para o fim de cada passo do procedimento. Tá joia? Então, vou usar outro exemplo, não vou usar o mesmo do slide. Aqui nós, né, criamos, né, no slide uma tabela temporária só para poder calcular depois, usando o procedimento, né, o total. Né? Eu vou explicar essa consulta porque ela vai ser utilizada depois, né, em outros assuntos. Mas aqui nós criamos uma tabela onde para cada código de departamento nós vamos calcular o total de salário, que inicialmente tudo vai ser inicializado com zero. Tá joia? Então só tem essas duas colunas. Entenda o total de salário como a soma dos salários de todos os empregados daquele departamento, que ainda não foi calculada aqui nessa consulta. Vamos criar um procedimento para isso. Então, primeiro é necessário, como eu comentei, né, modificar o delimitador. Uma vez modificado o delimitador, nesse caso foi escolhido barra barra, é uma opção, né, nós precisamos criar o procedimento. Essa é a sintaxe de criação do procedimento, como nós vimos. Né? O corpo do procedimento pode ter quantos comandos forem necessários, todos separados por ponto e vírgula. Nesse caso daqui, o comando faz a atualização de um item daquela tabela. Qual item? O item cuja chave, cujo número de departamento foi informado aqui num parâmetro de entrada. Tá? Então, o número de departamento precisa ser parâmetro 1, né, que foi o nome dado para esse argumento. Então, update, department salary, set total salary equals. Agora sim, select sum salary from employee where número do departamento seja parâmetro 1. Então, foi executada uma consulta também utilizando o parâmetro de entrada para calcular a soma de salário e atribuir, né, no valor do atributo total 1. Tá joia? E por fim, nós voltamos ao nosso delimitador original. Então vamos ao Workbench para que nós possamos criar nosso procedimento. Então, primeiro, vamos delimitar, ou definir ou alterar o delimitador. Vou usar o próprio barra barra, poderia ser qualquer outro, tá? Desde que não seja
um operador ou algo já reservado na linguagem. Tá? Então, uma vez alterado o delimitador, nós podemos criar o procedimento. Então, create procedure. Lembrando que o nome do procedimento, nesse caso, o nosso procedimento vai ser para matricular. Então, vamos criar um procedimento para matricular. Tá? Então, o procedimento irá inserir uma tupla aqui no relacionamento cursar. Nós sabemos que um aluno pode cursar várias disciplinas e vamos informar qual aluno eu quero matricular em qual disciplina e em qual semestre. Tá joia? Então, vamos supor que essa matrícula vai ser realizada na data de hoje. Vamos usar a função now para definir a data e a nota e o número de faltas podem ser inicialmente nulos. Né? Digamos que a disciplina pode não ter sido concluída necessariamente. Tá? Então, vamos criar o relacionamento, ou melhor, o procedure, né? O procedimento matricular. Então, vamos fornecer como entrada o ID do aluno, que ele é int. Qual o tamanho desse int? Se eu não me engano é 10. Me permita só ter essa certeza aqui. O ID é int 10. Então, o ID do aluno é int 10. Vamos fornecer também o ID da disciplina e também o semestre. Tá? O semestre é varchar, só não lembro o tamanho. Deixa eu consultar aqui. Varchar 6. Então, varchar tamanho 6. Uma vez delimitado isso daqui, vamos dar início ao curso. Begin, end, ponto e vírgula, já o fim do nosso delimiter. Para não esquecer, vamos já voltar ao delimiter ponto e vírgula logo depois de criar nossa função. Então vamos fazer o nosso insert. Nós já temos o insert que nós acabamos há pouco de fazer, né? Então vamos aproveitar para evitar a fadiga, né? Insert into aluno cursar. Então vamos inserir o ID aluno ficar nessa ordem. ID disciplina ficar. A data e o semestre. Pois bem, quais os valores? Vamos inserir o ID underline aluno, que foi assim que nós chamamos, o parâmetro de entrada, né? ID disciplina, a data será now, a função now, e o semestre vai ser o próprio atributo semestre. Não precisa fornecer nota e faltas, serão inicializados como nulo inicialmente. Tá joia? Então, aqui é o nosso primeiro comando, por isso que esse ponto e vírgula é necessário, porque esse é o primeiro comando do meu procedure. Eu poderia executar outros comandos aqui, se assim fosse desejado, claro, todos terminando com ponto e vírgula. Cada um deles, né? Então, vamos lá. Ao executar isso daqui, nós criamos o procedimento matricular. Então, esse procedimento já está criado. Se nós executarmos aqui nossa consulta, não tem, por exemplo, a matrícula do aluno 2 na disciplina 4. Então, nós poderíamos executar o procedimento matricular passando aluno 2, disciplina 4, em um determinado semestre, para fazer a matrícula. Por exemplo, vamos lá. Call matricular. Eu vou passar o aluno 2 na disciplina 4, 2023.1. Então, ao executar esse procedimento, digamos assim, o aluno 2 já está matriculado na disciplina 4 no ano ou no semestre 2023.1. Esse warning que é lançado aqui é simplesmente porque nós usamos a função now, né?
e a função now ela retorna dados, o timestamp completo, digamos assim, do momento, né? Além da data, dia, mês e ano, hora, minuto, segundo, milissegundo, e aí só para avisar que nós estamos usando o tipo date na tabela do relacionamento cursar. Então ele truncou e só considerou a data, né? Só considerou dia, mês e ano, ignorando os detalhes de tempo, né? Do horário. Então se a gente consultar nosso relacionamento cursar, nós percebemos que foi realizada uma matrícula de um aluno, do aluno 2, na disciplina 4, no dia de hoje, no semestre 2023.1, com nota e número de faltas ainda em aberto, né? Com valores nulos. Voltando para o nosso slide, né? Nós já realizamos inclusive a chamada, né? E vimos que funcionou com sucesso. Então, se nós desejássemos executar outras ações, bastava, né, alterar ou criar outras linhas, digamos assim, no corpo do nosso procedimento. Se eu não precisar mais do procedimento, eu posso excluí-lo, tá? Basta usar o comando drop também. Para mostrar a lista de procedimentos existentes, basta a gente pedir para exibir show procedure status. Vamos executar no nosso workbench. Tá aqui o show procedure status e nós conseguimos identificar todos os procedimentos existentes, tá? Inclusive os procedimentos nativos do SGBD. Como nós podemos ver aqui, estou usando o MariaDB, né? Que é um SGBD compatível com o MySQL. É a versão open source, a versão da comunidade. Tá? Todos os procedimentos estão listados como resultado dessa consulta. Se a gente quisesse apagar o procedimento matricular, nós poderemos usar o drop procedure matricular. Não precisa informar a assinatura completa, como estamos habituados, né, em linguagens de programação, porque eu me refiro aos parâmetros, né? Porque a identificação do procedimento em um SGBD é feita exclusivamente pelo nome, não é um recurso polimórfico, não tem sobrecarga, né? Eu não consigo usar o mesmo nome com assinaturas diferentes, tá? Então, o nome já identifica completamente o procedimento. O drop procedure matricular, o procedimento foi excluído com sucesso. Se eu tentasse matricular novamente, né, ele não vai reconhecer, né, o procedure não foi reconhecido. Então, não existe mais esse procedimento. Então, é possível declarar variáveis, né, é possível utilizar blocos condicionais, né, com if, then, else, loops e tudo mais, while, repeat, né? E nós veremos também que é possível utilizar cursores, né, em Stored Procedures, caso a gente precise percorrer, né, tuplas de um select, tuplas do resultado de uma consulta. Então nós podemos percorrer as tuplas e para cada tupla executar uma determinada tarefa, é o que nós chamamos de cursores. Né? Seria uma espécie de for each, né, para percorrer os elementos de uma tupla. Antes de ver os cursores, né, vamos exercitar um pouco de loop, repeat, ou while, ou if then else, né, no nosso procedimento.